Muitos séculos atrás, os yogis e os sábios da Índia deixaram um compilado de informação que nos ajuda a ter uma vida mais feliz e mais plena até hoje. Dentre essas muitas informações, existe um conceito de que existe três grandes nós, três grandes emaranhamentos que são energéticos, psíquicos e se manifestam também no corpo físico, que a gente pode aprender a desatar para que a nossa energia vital, para que a nossa potência, a nossa clareza tenha livre passagem dentro do nosso corpo e a gente possa agir na nossa integridade com o máximo da nossa capacidade. E isso está diretamente relacionado à nossa capacidade de estar em flow, de estar em fluxo com a vida, dando o máximo do nosso entusiasmo, da nossa potência, enquanto a vida também vai retribuindo através de acasos, situações, sincronicidades, esses atos que a gente está colocando, esses atos de amor, esses atos de capacidade, de energia que a gente está colocando no mundo. Esse é um conceito que vai ser mais elaborado pela ótica do Kundalini Yoga, que é uma abordagem mais recente do yoga e que vai trazer exercícios respiratórios, meditações, mantras e travas dentro do corpo, também movimentos internos que a gente é capaz de fazer no corpo, que ajudam na liberação, na verdade, ajudam no estímulo desses nós físicos que vão então contribuir para a movimentação energética nesses nós psíquicos e energéticos. Só que apesar da tradição do yoga ser a primeira, milênios atrás, a começar a falar sobre isso, existem outras abordagens mais modernas que também vão olhar para o corpo e para enrijecimentos e para enervaturas e nós dentro do nosso corpo, por exemplo, a partir da ótica da terapia corporal de William Reich, ou também pela teoria polivagal de Stephen Porges, que vai falar sobre esses emaranhamentos dentro do nosso corpo que geram um condicionamento mental. Então, o yoga, apesar de ter falado isso lá no passado, outras pessoas chegaram à mesma conclusão de falar, olha, existem partes do nosso corpo que acumulam informação e que se a gente aprende a soltar e abrir isso, a gente entra num outro estado de potência, de alegria e de felicidade. E se a gente colocar tempo em dedicação e recondicionar isso, a gente desenvolve inteligência, alegria e capacidade. Esses três nós ou emaranhados vão ser chamados pela tradição yógica de Granthi, que significa literalmente nó ou emaranhado, e eles estão localizados em três partes diferentes do corpo. O primeiro é o Brahma Granthi, que fica entre o primeiro e o segundo chakra. Algumas escrituras também vão dizer que está entre o segundo e o terceiro chakra. O segundo nó está relacionado ao nosso eixo cardíaco, que vai estar entre o nosso diafragma, ou seja, entre a região do nosso plexo solar e o nosso coração, e o terceiro está relacionado aos nossos eixos superiores e podem estar associados tanto à interseção entre nossa laringe e nosso terceiro olho, como também o nosso terceiro olho e o sétimo chakra, o topo da cabeça. Eu gosto de atentar a ideia de que o nosso corpo é um amalgamado de células, que é um amalgamado de moléculas, que é um amalgamado de átomos que estão organizados ou desorganizados, criando então uma estrutura sólida. Isso é o que nós somos. Agora, se eu falo que alguma coisa está fora do lugar dentro do meu corpo físico, é porque, em primeira instância, existe uma desorganização molecular, atômica, eletrônica, a nível de elétrons, energética, que na verdade é um fruto de uma desorganização de algo ainda mais sutil, que não tem nem matéria, não tem nem forma, que vai ser então a nossa mente. Então, existe uma correlação direta entre esses eixos dentro de nós. E é bem interessante a gente levar isso em consideração, porque essa é a linha de pensamento base de todas as tradições espirituais que olham para o corpo como uma ferramenta de aprendizado, entendendo que uma mente cria um corpo, mas o corpo também pode criar uma mente. E isso significa que nós podemos utilizar do nosso corpo para influenciar nos estados e nas características da nossa mente, no nosso sistema de crença, no nosso senso de limite, nossas tendências, influenciar em tudo isso, utilizando principalmente a principal ferramenta de interseção entre corpo e mente, é a sua respiração, que é o manejo da sua energia vital dentro de você. Diante disso, o primeiro nó, o primeiro emaranhado que a gente tem para desatar, segundo essa tradição, é o Brahma Granthi, que é o nó associado à circulação da nossa energia vital, o primeiro eixo de abertura, entre o primeiro chakra e o segundo chakra, onde essa energia começa a subir em direção ao nosso coração. O que gera esse emaranhado inicial é o nosso apego ao corpo físico e aos nossos instintos mais básicos, nossos instintos de sobrevivência ou nossos instintos de desejo de prazer. Ou seja, a nível físico, péssimos cuidados com o corpo, péssima alimentação, péssimos cuidados com o seu sono, péssimos hábitos com o seu corpo mesmo, de atividade física, ausência de atividade física, tudo isso vai impedir a ascensão da sua energia vital. Mas a nível psíquico também existem muitas interferências, por exemplo, o excesso de apego à matéria, o medo da perda, o medo da morte, o medo da falência, o excesso de apego ao dinheiro, todos esses elementos
que compõem a nossa mentalidade para com as necessidades básicas de luxúria, de prazer, de sexo e tudo isso, deixa sua mente muito emaranhada, muito estagnada nos seus eixos mais inferiores, impedindo o seu próprio acesso a níveis de compreensão, a níveis de inteligência dentro de você que você nem sabia que tinha. Junto com meditações, exercícios respiratórios e a movimentação a partir da minha atenção enquanto eu respiro e para onde a minha atenção está indo enquanto eu respiro, para onde eu levo a minha energia vital, como eu visualizo a minha energia vital caminhando dentro de mim para determinados pontos do meu corpo. Esse é o ato de visualização com a circulação do seu prana. Para além desses exercícios, também existe um exercício físico específico que é indicado para promover a circulação energética e o desatar desses nós do Brahma Granthi, que é o primeiro nó do nosso eixo pélvico, que é o Mula Bandha, que é a contração do eixo pélvico, focando mais especificamente no seu períneo e também na suspensão do assoalho pélvico, que você consegue fazer esses exercícios trazendo mais atenção para a sua pelve. Então, sustentar essa contração, essa suspensão do assoalho pélvico, enquanto o resto do corpo está mais relaxado, você consegue respirar, movimentando energia nesses eixos inferiores aqui, vai ajudar as suas pernas a se soltarem e também você vai sentir sensações curiosas nessa região do seu corpo que podem ter reflexo em memórias, imagens, pensamentos, clareza e coisas dessa natureza. Esses são os princípios de como funciona uma prática corporal. A gente estimula o corpo, utiliza da respiração e deixa a mente tranquila e compassiva, percebendo o que acontece, o que surge na nossa tela mental quando a gente faz esses movimentos internos. Esse primeiro nó está muito associado à nossa saúde e aos nossos medos. Então, olhar para esses tipos de pensamento que passam pela cabeça ajudam também a trazer mais luz, mais clareza para desatar esse eixo e trazer a circulação da energia. O segundo nó é o Vishnu Granthi, que é o que vai impedir a ascensão da energia vital até o coração, gerando um bloqueio entre o seu eixo de ação, que é o seu diafragma, e o seu terceiro chakra, e o seu quarto chakra, que é o seu eixo de propósito, de relacionamento, de pertencimento à vida, de clareza de que você pertence à vida, sempre pertenceu, mas talvez possa ter se esquecido disso. E o que bloqueia esse eixo aqui do corpo são as memórias que ficam armazenadas na região do diafragma e no próprio diafragma também, que vão estar associadas a ansiedade, vergonha, culpa, raiva, frustrações que não foram integradas, raivas que não foram expressas, que não foram sentidas integralmente e também um medo de se expor, um medo de se colocar no mundo. Ou seja, o medo dos julgamentos, o medo de como você vai ser percebido. E isso não está apenas associado ao que você fala em público, mas também para quem você fala. Quem são as pessoas que afetam esse seu eixo emocional, a qual você tem determinados medos ou rancores, às vezes, de expressar suas emoções integralmente. Isso tudo vai gerando uma repressão, uma represa mesmo dessa região aqui do corpo e impedimento da ascensão da energia vital até o coração. E é justamente na ascensão da energia vital dos eixos inferiores até o coração que a gente vai ganhando mais clareza sobre o que a gente está aqui para fazer, o que é o nosso propósito, o que a gente sente aqui dentro da gente que puxa a gente para ser executado, que nos dá um norte, que nos dá direção e que a gente aprende a começar a escutar o que o coração está falando. Se existe um tampão psíquico devido a uma série de traumas e condicionamentos que a gente foi exposto na nossa vida que impede essa energia de chegar até aqui no centro do peito, é difícil saber o que a gente está aqui para fazer e isso vai gerando angústia, vai gerando frustração, vai gerando um encapsulamento do ser humano em lugares que ele nunca deveria ter se encapsulado. Se contentar com pouco, estar em lugares que não é para você, andar em lugares que não é para você, e você está fora do seu eixo, está fora da sua verdade. Isso está associado ao Vishnu Granthi, que é o impedimento da ascensão da energia até o seu ponto do seu coração, que é o nosso chakra intermediário, né? Tem 3 para baixo, 3 para cima, e o quarto aqui no meio é a ponte entre vida material e vida espiritual, é o nosso eixo de conexão. Para promover a abertura desse nó, tem um exercício físico que vai te ajudar nisso, que é o Dhyana Bandha, que é a sucção do abdômen, e conseguir fazer o seu diafragma estar estruturado para cima, colapsado para cima, fazendo vácuo dentro do seu corpo. Esse é um exercício que ajuda. E também os pranayamas mais ativos também, que vão circular a energia aqui e trazer mais elementos do seu inconsciente para a sua consciência, para a sua mente, para você poder ver que tipos de pensamentos que estão organizados e desorganizados nessa região. Mas o principal ponto que vai te ajudar nessa abertura é a sua capacidade de rendição.
é a construção da vulnerabilidade. E é entender que ter coragem é ser vulnerável, é se permitir estar diante do risco, é se permitir falar aquilo que você não sabe o que vai acontecer na sequência, é se permitir tomar decisões e fazer movimentos que não estão diretamente associados ao seu ganho pessoal, mas aquilo que te atravessa e que precisa acontecer através de você. Isso é um desapego, pouco a pouco, um desapego das suas identidades egóicas, de pensar somente em si, no desejo de autoproteção. A pessoa que é mais insegura é a pessoa mais egoísta, a pessoa mais ansiosa é a pessoa mais egoísta, a pessoa que tem medo ela é egoísta, porque ela está pensando nela, na sobrevivência dela, na inteireza dela, na integridade dela, e é tudo sobre ela. E quando é tudo sobre ela, inevitavelmente isso vai gerar um medo do mundo. Um medo de como o mundo é mau, de como o mundo oferece muita pressão para que você possa lidar. Então, aprender a tirar a sua autoimportância, a pensar menos sobre si e olhar mais para as coisas como uma única forma, um desejo real de servitude, um desejo real de doação de amor, de doação de afeto, de se colocar mesmo no mundo para entregar o melhor que você pode entregar. Isso é tirar o seu eu da jogada, é tirar o eu da frente. E nesse sentido, o seu coração consegue ter espaço para se abrir e para trazer a sabedoria que é importante para você. É nessa abertura que a gente vai descobrindo o que é o amor, o que é amar e qual é o poder que o amor possui dentro do nosso peito, dentro do nosso coração, no ato das nossas palavras, a cada respiração que eu tomo e como eu, como indivíduo, posso contribuir para que o amor floresça à minha volta, para que eu possa ser um canal do amor na vida, seja através de um trabalho, de uma comunicação, um relacionamento com um animal, com um filho, o que quer que seja. Como que eu posso ser um instrumento do amor, um instrumento de Deus, um instrumento do divino, e me tornar aqui um vessel, um receptáculo, por onde isso é transbordado. A gente vai encontrando camadas e camadas, oitavas e oitavas do quão grande pode ser o nosso amor, o quão grande pode ser a minha fé, o quão grande pode ser a minha coragem, até onde eu realmente consigo abdicar de mim mesmo e me render para isso que a vida me convida a viver. Esse é o ato de abrir o coração e de sentir o poder transformador que é deixar essa força te empurrar para frente e te colocar em fluxo com a vida. E antes de eu falar do terceiro emaranhado, do terceiro nó, eu preciso te avisar aqui que a Escola do Fluxo está com portas abertas. A gente abriu inscrições oficiais para a nossa turma anual, um acompanhamento de 12 meses comigo, com encontro toda semana às quartas-feiras, às 7 horas da noite, e todo mundo que ingressar na Escola do Fluxo para ter as aulas de filosofia e leitura acompanhada comigo, e também os encontros práticos, onde utilizamos de técnicas corporais, utilizamos de respiração ativa, utilizamos de práticas de breathwork, pranayama, entre outros, para poder trazer esses elementos do inconsciente para a consciência, para que a gente possa estar sempre, cada semana, cada encontro, se mantendo no eixo, percebendo o que está desorganizado e como organizar, e tirando essa informação de dentro para fora. Informação externa já tem demais, galera. Você pode assistir aqui vídeo de YouTube sobre muitos assuntos. O meu desejo aqui é te ajudar a acessar as informações que estão dentro. Você não precisa de práticas distintas para isso. Você pode aprender a se silenciar. Eu tenho muitos vídeos aqui no YouTube ensinando isso, inclusive meditações guiadas também. Mas o convite para você fazer parte dessa comunidade e ter a experiência vivida, fazer um compromisso com isso toda quarta-feira às 7 horas da noite e também se beneficiar dos múltiplos programas gravados que eu tenho, ensinando passo a passo cada eixo corporal, que atividades fazer, que meditações fazer, como é que o seu corpo funciona e qual que é a interconexão entre a sua estrutura física e a sua estrutura energética e a sua estrutura mental. E quais são as atividades que você pode fazer para desabrochar isso tudo de dentro para fora. Esse é o conteúdo que tem esperando você dentro da Escola do Fluxo e todo mundo que ingressar na escola até o dia 11 de outubro, essa próxima semana toda agora, vai poder participar gratuitamente de uma imersão presencial que eu vou fazer em São Paulo em novembro. Então, fica atento para você não perder a data de inscrição, poder ingressar na nossa comunidade e vai ser um prazer te acompanhar ao longo desse 1 ano de compromisso com uma revolução pessoal mesmo. Eu tenho certeza que você vai colher muitas mudanças e essas mudanças vão ser um reflexo da sua compreensão interna, da sua abertura interna, beleza? Faça sua inscrição, eu te vejo na próxima aula, quarta-feira, às 7 da noite. E voltando para a tradição iógica, o terceiro e último nó, o terceiro e último emaranhado que tem para ser desatado é o Rudra Granthi, ou Shiva Granthi.
Granthi também, que está aqui na região da cabeça, impedindo a ascensão dessa energia, a organização dessa energia aqui do nosso eixo, da nossa visão, da nossa compreensão da realidade, do nosso intelecto harmonizado e a conexão com o sagrado, a conexão com o divino. E esse aqui é dito de ser o Granthi, o nó mais desafiador para o yogi desatar. Vocês vão entender por quê. Porque é justamente esse nó que gera o apego ao intelecto, a vaidade, o orgulho e até mesmo a crença de poder que algumas habilidades psíquicas são de fato capazes de serem desenvolvidas conforme essa jornada de ascensão energética vai acontecendo. Por exemplo, uma percepção mais sutil de campo, uma telepatia em algum grau, enfim, existem vários siddhis que são trazidos no yoga como superpoderes yógicos, né, por assim dizer, que são habilidades naturais que o yogi, na sua jornada de desenvolvimento, vai abrindo, vai revelando. Enfim, isso tudo é descrito, mas para além desse aspecto mais místico, tem um aspecto de uma abertura de uma inteligência, de uma compreensão, de uma visão de mundo, de uma visão de detalhes muito maior, que inevitavelmente a gente está exposto a uma sociedade que é cheio disso, e eu já tomei muito esse tombo também, tomo muito cuidado para não tomar mais, que é o tombo da vaidade, o tombo da falta de humildade, de você, porque agora você tem intelecto, porque agora você tem conhecimento, você vê as coisas de um jeito um pouco assim que não é real. Porque se você não está olhando para o mundo de maneira horizontal, na mesma régua, na mesma linha, na mesma faixa, na equidade da existência, respeitando o seu tamanho, respeitando o tamanho de cada pessoa, de cada ser, de cada coisa, observando e julgando menos as coisas, se você não está fazendo isso, você não está entendendo nada de espiritualidade, entendeu? Você está aí assistindo conteúdo, fazendo prática, fazendo um monte de coisa e não está integrando o negócio. E, curiosamente, a prática que ajuda a desatar esse nó todo, esse emaranhado de vaidade, de orgulho da cabeça, é curvar a cabeça, é baixar a cabeça, abrir mais espaço para que a informação possa chegar. Quando você faz esse movimento aqui, que é o Jalandhara Bandha, que é trazer o queixo para dentro e conectar ele com a clavícula, fazer isso aqui. Quando você faz esse Bandha, você alonga a sua coluna cervical. Você promove o alongamento dessa região aqui, enquanto expõe uma região sensível do seu corpo para a vida, né? Expõe isso para frente. Então, existem distintos pranayamas, técnicas respiratórias também que devem ser utilizadas junto com a retenção de ar, junto com esse bandha, junto com esse exercício que te coloca nessa prostração para a vida. Essa é a forma como eu enxergo, né? Esse lugar de rendição, de prostração para a vida e de permitir, então, a humildade aflorar dentro da mente. Isso, junto com a meditação, que é a autocontemplação, autoobservação, vai permitindo esse desembaraço da nossa mente e de uma percepção turva e ainda muito separada da realidade. Quanto mais afiada se torna a sua mente, mais afiado se torna o seu intelecto, o seu discernimento. Mas é importante lembrar que o intelecto e o discernimento é como uma navalha, é uma faca que você aprende a cortar, dissecar, diminuir, reduzir as coisas, tirando elas da sua singularidade com o todo, tirando elas, eliminando, reduzindo elas, sem olhar contexto, sem olhar o quão complexo e quantas variáveis existem acontecendo a todo santo momento, que na verdade te convidam mais à curiosidade e a assumir a sua contemplação e ignorância quanto à vida, quanto aos seres, quanto às pessoas, quanto às características das coisas, do que tentar encapsular e falar, fulano é assim, fulano é assado, fulano é burro, fulano é aquilo, fulano é vaidoso, tudo até bibibibobó. Tudo aquilo que você aponta o dedo está te separando. E se você está desenvolvendo uma caminhada de autoconhecimento onde você constrói mais separação do que aproximação, quer seja com hábitos, com outras pessoas, com comportamentos, com interesses distintos, se você desenvolve mais separação do que compaixão, aí tem que voltar algumas casas e estudar mais, tem que praticar mais, tem que sustentar essa abertura de coração e suspensão, a quietude dos pensamentos para que a mente possa não estar numa condição de julgamento. Esse é o último e mais desafiador emaranhado energético do caminho de autoconhecimento, no caminho espiritual de uma pessoa ou de um yogi, por assim dizer, que impede essa energia toda, essa concentração aqui agora de prana, que faz ele ver melhor, que faz ele ter melhores ideias, impede isso de estar a serviço de Deus, impede isso dele estar a serviço dessa conexão divina e se permitir ser especificamente orientado por isso, e não apenas pela sua própria vaidade, não apenas pelo seu desejo de ascensão, pelo seu desejo de poder, mas realmente ser um instrumento, realmente estar num canal de
está sendo orientado, sabe? Isso é algo que precisa de vigília pro resto da vida. A partir do momento que você vai se desenvolvendo, você abre novas competências, novas compreensões, que agora te cabe vigília. E não deve ser um árduo, um peso isso, mas na verdade um grande prazer, uma grande oportunidade de estar se compreendendo em camadas mais e mais profundas, de estar percebendo seus padrões de comportamento, estar percebendo seus desejos de autoproteção, estar percebendo seus desejos de superioridade. E da onde nascem esses desejos? Da onde vem tudo isso? Por que eu ajo dessa forma? Por que existe mesquinhez? Por que existe egoísmo? Por que existe medo? Por que você tem medo, ou qualquer outra pessoa tem o medo de abrir o seu coração e colocar sua voz no mundo? Por que uma outra pessoa tem medo de falar um eu te amo primeiro? Por que uma pessoa tem medo de se dedicar a escrever um livro, partilhar a verdade, partilhar o conhecimento que transcende ela e que ela sente que é a coisa mais bela e mais bonita que ela pode aprender? Por que alguma pessoa tem medo de dividir? Dividir inclusive os recursos que possui que fazem bem para si. Por que existe esse medo? Sabe? De onde vem tanta escassez? De onde vem tanto egoísmo? Mergulhar nisso, mergulhar dentro de si e olhar para a origem das nossas ações é mergulhar no karma de verdade. É mergulhar naquilo que antecede as ações, que são as intenções e as vontades. As nossas ações, a vida que a gente constrói, é um resultado dos meus pensamentos, minha forma de interpretar, das minhas falas, tudo aquilo que sai pela minha boca, que é o que eu estou traduzindo do meu universo interno, e das minhas atitudes. E a vida que eu vivo é um resultado disso tudo que está acontecendo a partir desses 3 eixos de ação: pensamento, fala e ação. Da onde vem a força que movimenta os meus pensamentos, minhas falas, minhas ações? Isso é a vontade. A vontade que Nietzsche e tantos outros filósofos vão se debruçar sobre é o que origina o karma. Só que existem vontades que vêm de um lugar de autodefesa, vêm de um lugar de preservação de si mesmo e do ego, e existem vontades que transcendem isso. Esse é o lugar que a gente precisa descobrir, abrir todos os nossos canais e estar mais à vontade com essa força que nos empurra para a vida, para a gente poder de verdade estar vivendo uma vida que é plena, uma vida que nos nutre, uma vida onde a gente nutre a vida e, por consequência, a vida nos nutre de volta. Isso é estar em fluxo, isso é estar em sintonia com a vida. E o que a gente faz na Escola do Fluxo é fazer uma manutenção desse estado, um ponto de encontro com uma comunidade que está alinhada com essa visão e que concorda e experiencia também que a gente pode cultivar isso olhando cada vez mais para o nosso corpo, enquanto a gente também estuda as sabedorias ancestrais que ficaram aqui na nossa terra para a gente não se perder do caminho. Maravilha? Espero que esse vídeo aqui tenha te trazido bons insights, tenha contribuído para você olhar para esses eixos do seu corpo e sensações distintas que você pode sentir aí e comportamentos, por exemplo, como medo, apego, egoísmo, dúvida, vergonha, vaidade, orgulho e como que isso está distribuído no seu corpo e como você pode aprender a se sensibilizar mais para perceber quando você está agindo dessa forma. Começar a perceber no corpo a vontade de ser vaidoso, começar a perceber no corpo a vontade de se proteger ou a vontade de ser mentiroso, qualquer coisa dessa natureza, e ver se isso te ajuda a plantar boas sementes ou mais sementes na sua vida. Esse é o trabalho que a gente está fazendo, tá, galera? Trazer isso tudo para a superfície para que a gente possa fazer os ajustes de rota o mais rápido possível. Maravilha? Inscrições na Escola do Fluxo com preço promocional de 50% de desconto até o dia 11 de outubro. Só clicar no link aqui embaixo, fazer sua inscrição e eu te vejo no próximo vídeo ou na próxima aula lá dentro. Até lá!